Bom, pessoal, retomando, vamos analisar agora nesse bloco final rejeição de MP, expressa ou tácita, revogação de medida provisória e vedação à reedição na mesma sessão legislativa. Vamos ver ainda os limites materiais à edição de medidas provisórias. Primeiramente, parágrafo 10 do artigo 62, diz lá: é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Então, vamos imaginar que o presidente da República tenha editado uma medida provisória regulando a matéria A. Essa medida provisória foi rejeitada expressamente pelo Congresso Nacional. Ou o presidente da República editou medida provisória sobre matéria A e o Congresso não apreciou no prazo de 60 dias, prorrogava mais 60, prazo total de 120 dias, ocorrendo, portanto, a perda da eficácia da medida provisória ou a chamada rejeição tácita. Nesses casos, o presidente não poderá editar nova medida provisória na mesma sessão legislativa. Tratando, óbvio, da matéria A. Poderá editar outras medidas provisórias regulando matérias diversas. Matéria B, C, D, Z. O que não pode é se editar uma nova medida provisória na mesma sessão legislativa, tratando da matéria A, que foi objeto de medida provisória rejeitada na mesma sessão legislativa. Mas é importante aqui sabermos o que significa isso, sessão legislativa. Primeiramente, temos que entender o que significa legislatura. Legislatura é o período de funcionamento dos trabalhos das casas legislativas, do Congresso Nacional. A legislatura ela tem duração de 4 anos. Então, a legislatura tem duração de 4 anos. Onde é que está isso? Artigo 44, parágrafo único. Olha lá, 44, parágrafo único. Diz lá. Vou ler o caput para vocês também. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 1. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, a legislatura tem duração de 4 anos, que é o período de funcionamento do Congresso Nacional. Legislatura, 4 anos. Os senadores possuem mandato parlamentar de 8 anos, ou seja, para 2 legislaturas. Mas a legislatura também do Senado é de 4 anos. A legislatura do Congresso Nacional, Câmara e Senado, será de 4 anos. Tanto é assim que nós temos eleições para o Congresso Nacional, Câmara e Senado de 4 em 4 anos. A diferença é que a Câmara, de 4 em 4 anos, se renova na sua totalidade. Já o Senado, de 4 em 4 anos, se renova, respectivamente, por 1/3 e 2/3. Tanto é assim que, em uma eleição para o Senado, você vota em um senador. 4 anos depois, você vota em 2. 4 anos depois, 1. E assim, alternadamente. 1 e 2. Mas a cada 4 anos. Então, não confundir legislatura com mandato legislativo. Então, o mandato parlamentar dos senadores é de 8 anos. Então, os senadores são eleitos para atuarem durante 2 legislaturas. Mas a legislatura tem duração de 4 anos. A legislatura é dividida em sessões legislativas, que encontra a previsão, sessão legislativa, no artigo 57, caput e parágrafos. Diz lá no 57, caput: o Congresso Nacional reúne-se-á anualmente. Então, a sessão legislativa ela é anual. Sessão legislativa é anual. Essa sessão legislativa anual ela pode ser subdividida em sessão ordinária e sessão extraordinária. Então, a sessão legislativa é anual. A sessão legislativa anual pode ser dividida em sessão ordinária e sessão extraordinária. A sessão ordinária, por sua vez, pode ser dividida em 2 períodos legislativos. O primeiro período legislativo e o segundo período legislativo. Primeiro período legislativo, de 2 de fevereiro a 17 de julho, primeiro semestre. Segundo período legislativo, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Também consta no 57 caput. Então, retomando, 57 caput, o Congresso Nacional reúne-se-á
em sessão anual, anualmente, na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho, primeiro período da sessão ordinária. E de 1º de agosto a 22 de dezembro, segundo período legislativo da sessão ordinária. A sessão extraordinária, por sua vez, vai se dar exatamente nesses intervalos deixados pela sessão ordinária. Então, a sessão legislativa é anual, dividida em sessão ordinária e sessão extraordinária. A ordinária, primeiro e segundo período, primeiro semestre e segundo semestre, primeiro semestre de 2 de fevereiro a 17 de julho, segundo semestre de 1º de agosto a 22 de dezembro, e a sessão extraordinária nesses espaços. Você tem que ter muito cuidado se a sessão extraordinária for no próximo ano legislativo. Isso vai ser fundamental. Eu vou mostrar agora para vocês na decisão do STF. Artigo 62, parágrafo 10. Requisitos procedimentais. Rejeição e revogação. Então, veja que aqui o STF na decisão faz referência à rejeição, englobando rejeição expressa ou tácita, incluindo também a revogação. A revogação não consta do parágrafo 10 do 62. Olha novamente o 62, parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada, aqui a rejeição é expressa, ou que tenha perdido sua eficácia, a rejeição tácita, por decurso de prazo. O STF inclui também a hipótese de revogação. Então, a medida provisória rejeitada, expressa ou tacitamente. Ou ainda, MP revogada, seriam revogação e rejeição fato jurídico equivalente e, portanto, abrangidos na vedação da reedição na mesma sessão legislativa. Impossibilidade de reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória revogada. Então, não apenas de medida provisória rejeitada, seja expressa ou tacitamente, mas também de medida provisória revogada. Por isso que é importante conhecermos a jurisprudência. Porque se você for à Constituição, você não vai ter lá a hipótese de revogação. Mas o STF engloba também a hipótese de revogação. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia. Então, é vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, que tenha perdido sua eficácia ou sido rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do parágrafo 10 do artigo 62 da Constituição. Interpretação aqui teleológica. Ação direta de inconstitucionalidade, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da medida provisória 782 de 2017. Muita atenção aqui, também com essa parte final, pois a conversão da MP em lei não sana eventuais vícios da medida provisória, não sana eventuais inconstitucionalidades da medida provisória. Então, essa medida provisória, por exemplo, tá, foi editada tratando de matéria que não era passível de ser regulada via MP, se não foi observado algum procedimento exigido para edição de medida provisória. A conversão em lei não vai convalidar eventual inconstitucionalidade. Logo, nesse caso, veja só, a lei foi declarada inconstitucional em decorrência de um vício da medida provisória que deu origem à respectiva lei de conversão. Então, essa parte final, eu vou sinalizar para vocês, é muito importante. Então, ação direta, julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade, veja só, da lei. Da lei. Não foi inconstitucionalidade da MP, mas sim da lei. Resultado da conversão da medida provisória.
ADI 2984, ADI 3964, ADI 5709, ADI 5716, ADI 5717 e 5727. Ainda quanto a essa questão da rejeição, é muito importante agora uma análise sistemática e teleológica da Constituição, com o artigo 67 da Constituição. Olha o que diz lá. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Veja que aqui fala projeto de lei. A gente tem que interpretar conjugado também com as medidas provisórias. Foi o que o STF fez na decisão que a gente vai analisar agora. Artigo 67, como eu li para vocês, matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. A norma escrita no artigo 67 consagra o postulado da irrepetibilidade dos projetos rejeitados na mesma sessão legislativa. Não impede o presidente da República de submeter à apreciação do Congresso Nacional, reunido em sessão extraordinária, então reunido em convocação extraordinária, projeto de lei versando total ou parcialmente a mesma matéria. Veja que, por enquanto, eu estou falando de projeto de lei e projeto de lei. Mesma matéria que constitui objeto de medida provisória rejeitada pelo Parlamento em sessão legislativa no ano anterior. Então, veja que aqui, nesse caso, a medida provisória foi rejeitada pelo Parlamento no ano anterior. Então, não impede que o presidente, na sessão legislativa extraordinária, no próximo ano legislativo, envie ao Congresso Nacional projeto de lei, versando sobre a mesma matéria de MP rejeitada na sessão legislativa do ano anterior. O presidente da República, no entanto, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes e de transgressão à integridade da ordem democrática, não pode valer-se de medida provisória para disciplinar matéria que já tenha sido objeto de projeto de lei anteriormente rejeitado na mesma sessão legislativa. Então, agora, muita atenção, olha só. Se você tem um projeto de lei rejeitado, não pode o presidente editar medida provisória na mesma sessão legislativa, tratando de matéria desse mesmo projeto de lei. Também pelas mesmas razões, o chefe do Poder Executivo não pode reeditar medida provisória que veicule matéria constante de outra medida provisória anteriormente rejeitada pelo Congresso Nacional. Então, qual é a questão que nós temos aqui? Tá? Foi editada uma medida provisória tratando da matéria A. Foi editada, por exemplo, vamos imaginar que em dezembro. Foi editada a medida provisória em dezembro. E foi rejeitada em dezembro. Isso em 2020. Tá? 2021, em janeiro, você tem uma convocação extraordinária. O presidente apresenta um projeto de lei tratando da mesma matéria que foi rejeitada, da mesma matéria de medida provisória que foi rejeitada em dezembro de 2020. Veja que aqui eu tenho uma sessão ordinária que rejeitou a MP e uma sessão extraordinária em que foi apresentado o projeto de lei tratando da mesma matéria. Só que o detalhe aqui é importante. Essa sessão extraordinária, ela se dá no outro ano legislativo e não no mesmo ano legislativo. Se a sessão extraordinária fosse no mesmo ano legislativo, na mesma sessão legislativa anual, não poderia o projeto ter sido apresentado. Só pôde porque foi no ano legislativo seguinte, na sessão legislativa seguinte. Olha lá novamente. A norma escrita no 67 não impede o presidente da República de submeter à apreciação do Congresso, reunido em convocação extraordinária, projeto de lei versando total ou parcialmente a mesma matéria que constituiu objeto de medida provisória rejeitada pelo Parlamento em sessão legislativa realizada. Esse detalhe é importantíssimo.
no ano anterior. Agora, não poderia, por óbvio, se fosse no mesmo ano legislativo. Assim como não pode editar medida provisória tratando de matéria rejeitada em outra medida provisória na mesma sessão legislativa. Então, é muito importante aqui essa interpretação sistemática e teleológica da Constituição. Então, vimos rejeição expressa ou tácita, revogação e reedição de medida provisória. A gente vai analisar agora os limites materiais da edição de medidas provisórias. A Constituição traz diversos limites materiais à edição de medidas provisórias. Aquelas matérias que não podem ser reguladas via medida provisória. Essas matérias vêm previstas lá no artigo 62, parágrafo 1º. Diz lá: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Então, grifa a expressão matéria no parágrafo 1º do artigo 62. É vedada a edição de medida provisória sobre matérias. Então, você tem aqui limites materiais à edição de medidas provisórias. Vamos ver lá. Relativo à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processo civil, organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais, suplementares, com exceção do 167, parágrafo 3º, que nós já vimos. É vedada ainda a edição de MP que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Essa vedação foi introduzida após o malfadado Plano Collor. É vedada ainda a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Aqui a Constituição diz menos do que deveria, porque também não pode medida provisória emendar a Constituição, então não pode tratar de matéria de emenda. Não pode medida provisória tratar de matéria exclusiva ou privativa do Congresso, ou seja, de decreto legislativo e de resolução. Então, não apenas de lei complementar. Importante aqui também interpretação sistemática e teleológica. Então, a medida provisória não pode regulamentar matéria reservada à lei complementar, não pode regulamentar matéria de emenda à Constituição, de decreto legislativo ou de resolução. Retomando, também é vedada a edição de MP sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Muita atenção aqui. Aqui você tem a seguinte situação. Foi aprovado um projeto de lei pelo Congresso Nacional, foi remetido ao presidente da República o projeto de lei para sanção ou veto. Enquanto esse projeto estiver pendente de manifestação do presidente, não pode o presidente editar medida provisória sobre a mesma matéria desse projeto. Ele tem que se manifestar primeiramente a esse projeto, ou em relação a esse projeto, já aprovado pelo legislador. Porque aqui você já tem um ato aprovado pelo legislador, regulando aquela matéria. Não se justifica a edição de medida provisória, se você já tem o legislador se manifestando em relação ao tema com um projeto de lei aprovado e submetido ao presidente para sanção ou veto. Agora, pode o presidente, sim, vetar o projeto e, consequentemente, editar medida provisória. Ele não pode editar MP estando o projeto pendente de sanção ou veto. Sobre a mesma matéria, tá? Sobre outras matérias, claro que pode. Mas o presidente pode entender que o projeto, da maneira que ele foi aprovado, é inconstitucional. Pode entender que é contrário ao interesse público. O que o presidente faz? Veta o projeto. Agora, o projeto não está mais pendente de sanção ou veto. O presidente pode, então, editar a medida provisória. Desde que ele entenda, né? Relevante e urgente, que justifique, portanto, a edição de MP. Então, ele não pode editar MP na pendência de projeto de lei com ele, presidente da República, para sanção ou veto. Mas pode, sim, vetar o projeto de lei e, consequentemente, editar a medida provisória. E pode também
editar medida provisória sobre matéria de projeto que esteja em tramitação no Congresso, mas que não tenha sido ainda aprovado. Então, ele só não poderá editar medida provisória sobre matéria de projeto que esteja pendente com ele, presidente da República, para sanção ou veto. Vimos as limitações materiais previstas no artigo 62, parágrafo 1º, mas essas não são as únicas limitações materiais. Agora, é importante que você, lá no 62, parágrafo 1º, faça algumas remissões em relação a outros limites à edição de medidas provisórias, como a gente vai ver agora. Outros limites materiais à edição de medidas provisórias. 25, parágrafo 2º, da Constituição diz lá: cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Então, não pode ser editada MP pelos Estados para regular o serviço de gás canalizado. Também, artigo 246, é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 até a promulgação desta emenda, inclusive, que é de 11 de setembro de 2001. Qual é a situação que nós temos aqui no 246? Tá? Então, é vedada a edição de medida provisória na regulamentação. Grife aí. Na regulamentação, hein? Então, é vedada a adoção, edição de medida provisória na regulamentação, grife, de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 e a promulgação desta emenda que alterou o que seria esse dispositivo na Constituição, que é de 11 de setembro de 2001. Então, veja só, medida provisória pode regulamentar artigo da Constituição? Sua resposta: depende. Se for uma norma originária, pode. Então, pode regulamentar uma norma originária? Pode, desde que não haja outra vedação, claro. Pode regulamentar uma norma constitucional derivada? Uma norma constitucional fruto de emenda? Sua resposta: depende. Se for uma norma derivada anterior a janeiro de 95, a 1º de janeiro de 95, pode medida provisória regulamentar. Se for uma norma constitucional derivada posterior a 11 de setembro de 2001, também pode ser regulamentada por medida provisória. Agora, se a norma constitucional derivada, fruto de emenda, foi editada entre 1º de janeiro de 95 e 11 de setembro de 2001, não pode ser editada medida provisória para regulamentar essa respectiva norma constitucional derivada. Professor, por que não pode? Porque foi o período em que se alterou o procedimento para adoção de medidas provisórias, tá? A partir da emenda 32. Então, se impediu que medidas provisórias fossem editadas para regulamentar artigo da Constituição editado nesse período, tá? De 1º de janeiro de 95 a 11 de setembro de 2001. Se for uma norma constitucional originária, se for uma norma derivada anterior a 95, ou se for uma norma derivada posterior a 11 de setembro de 2001, pode ser regulamentada por medida provisória. Então, muito atento a essas datas. A data, veja só, não da edição da MP, a data da edição da norma constitucional derivada. A data em que a norma derivada foi aprovada. A data da emenda constitucional e não a data da edição da medida provisória. Retomando. Também temos como limite o artigo 73 do ADCT. Na regulação do Fundo Social de Emergência, não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso 5 do artigo 59 da Constituição. Então, não pode ser editada a medida provisória para regulamentar o Fundo Social de Emergência, por expressa vedação prevista no artigo 73 do ADCT. Próxima limitação, artigo 2º da Emenda Constitucional número 8. É vedada a adoção de medida provisória para regulamentar o disposto no inciso 11 do artigo 21. Então, não pode ser editada a medida provisória para regulamentar o inciso 11
do artigo 21 da Constituição. Diz lá no inciso 11 do artigo 21, compete privativamente, ou compete, melhor dizendo, privativamente não, compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços e criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Então, não pode, medida provisória, regulamentar o serviço de telecomunicação. Por fim, também é verdade, a medida provisória regulamentar as matérias previstas nos incisos 1 a 4 e dos parágrafos 1º, 2º e 2º do artigo 177 da Constituição. Temos aí, portanto, as vedações ou os limites materiais à edição de medidas provisórias. Bom, então analisamos medidas provisórias e encerramos, portanto, processo legislativo. Até a próxima. Abraço a todos. Sucesso sempre.